qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedras, se vestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vamos orar? Senhor, o pedido hoje para essa mensagem é: tira o véu do nosso coração, que nós possamos ver no espelho e contemplar a glória do Senhor essa noite, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, que é o Senhor. Amém. Meus irmãos, o que seria de nós sem o espelho? Nós homens não ia preocupar tanto assim, né? Mas as mulheres, é difícil a vida sem espelho, né, meninas? Como arrumar os cabelos, né? Como se maquiar. Alguns, né? Também como arrumar alguns homens vaidosos, né? Imagina a vida sem o espelho. Você não viria para esse culto tão bonito ou bonita, né? Do jeito que você gosta. E nós não conheceríamos o nosso rosto. Seria estranho, né? Você não saber como é o seu rosto, e ao longo dos anos você não saber naquilo que você está se tornando. Eu acho legal quando eu encontro fotos minhas antigas e eu vejo que eu estou mudando um pouco. O que está acontecendo? Estou ficando mais velho. Então, sem espelho eu não veria aquilo que eu estou me tornando. Eu não conheceria meu rosto, eu não conheceria na verdade quem eu sou na questão física. Mas, meus irmãos, olhar para o espelho com um véu não adianta, não é verdade? Você não consegue ver nada. Eu peguei até um paninho que tem aqui. Se eu olhar no espelho assim, você acha que eu vou ver alguma coisa? E se eu tentar ler a Bíblia assim? Da mesma maneira, né? Se tem um véu sobre o meu rosto, eu não consigo ver, não consigo ler a Bíblia. Eu sou cego com esse véu, né? Com esse paninho no meu rosto. Meus irmãos, o capítulo 3, ele é o capítulo do Espírito Santo. Os irmãos que estão dando aula do Espírito Santo de manhã, lê muito 2 Coríntios capítulo 3, porque o capítulo coloca o Espírito Santo no pedestal. Das pessoas da Trindade aqui, a mais falada é o Espírito Santo. E esse é o capítulo também que fala muito da nova aliança. Então, por isso que eu acho que depois que Paulo saiu de Corinto, diz que Paulo ficou 1 ano e 6 meses lá para plantar a igreja. Depois que ele saiu, muito provavelmente entrou judaizantes naquela igreja, pregadores judeus, que falavam que tinha que voltar de alguma maneira à velha aliança, assim como Hebreus. Lembra Hebreus? O tema todo de Hebreus era esse: eles queriam voltar para a velha aliança. Então, capítulo 3, Paulo exalta o Espírito Santo e ele fala da superioridade da nova aliança, como a nova aliança é melhor.
Até domingo passado eu falei como a nova aliança é superior. Na nova aliança nós não precisamos mais de sangue, os sacramentos agora são sem sangue, batismo e ceia. Na nova aliança nós temos a Bíblia toda na nossa mão. Na velha aliança eles não tinham, eles tinham só a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Imagina você ter só o Velho Testamento, seria ruim, né? Então na nova aliança nós não precisa de um templo mais físico, né? Nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos. Há muita superioridade. E o Espírito Santo, na nova aliança, nós vimos a semana passada, para que nós sejamos cartas vivas. Foi bom que o Mateus citou hoje no louvor muito as cartas vivas, né? Que bom, sinal que a pregação continuou falando no coração dele essa semana. Como é que nós somos cartas vivas? Porque na nova aliança, a letra sairia apenas dos meus olhos, e a letra seria colocada pelo Espírito Santo aonde? Dentro do coração do crente. O Espírito Santo ia escrever a lei de Deus dentro do coração do crente. Jeremias 31:33 era profecia, promessa. Mas meus irmãos, o nosso tema de hoje é que nós estamos olhando no espelho com o rosto desvendado. Nós estamos olhando no espelho, todo cristão, sem o véu. O versículo 18 na versão ARA, nessa versão que eu estou usando na igreja, NAA, ela não fala assim, mas na versão ARA, o versículo 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A versão ARA ela é mais fiel ao original, ela fala como no espelho estou contemplando o Senhor. E na primeira carta, em 1 Coríntios 13:12, o apóstolo Paulo também disse: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Então o apóstolo Paulo usa essa linguagem nas duas cartas para falar que nós estamos olhando a nossa face num espelho. E agora, mesmo que eu estou sem o véu, eu estou olhando de alguma maneira obscura, mas vai chegar um dia que eu vou conhecer como eu sou conhecido. Ou seja, há aspectos da minha vida que Deus vai me revelar na eternidade. Eu conhecerei como eu sou conhecido. Então hoje, quando eu olho no espelho da revelação de Deus, mesmo sem o véu, eu ainda vejo um pouco obscuro. Eu ainda tenho os meus dilemas, você ainda tem as suas fraquezas. A gente não vê tudo nas claras. Mas meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que os homens olham com o olhar com o rosto vendado. O apóstolo Paulo, ele vem chamar a velha aliança, eu expliquei até semana passada o que é. Ele vem falar que o ministério da lei, aquele ministério de Moisés, por isso que eu li Êxodo 34 no começo do culto. Lembra? Moisés, ele subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e quando ele desce, diz que o seu rosto estava resplandecendo, e ele tinha que colocar um véu, porque a glória no rosto de Moisés, a glória da lei assustava as pessoas. E o apóstolo Paulo ele vai falar, defendendo a nova aliança, que a velha aliança, ela era o ministério da morte, era o ministério da condenação. O versículo 9, ele fala basicamente isso, porque se o ministério da morte, da condenação teve glória, ou seja, o ministério que condenava as pessoas, o ministério da morte, o ministério da condenação tinha glória. Moisés descia do monte cheio da glória de Deus, tanto que o seu rosto brilhava. Então, ao olhar para Moisés, eles viam a lei de Deus, eles viam a glória de Deus. E por que o ministério da lei e da velha aliança é chamado de ministério de morte e condenação? Porque quando nós olhamos a lei de Deus como no espelho, quando nós olhamos a Bíblia, os mandamentos, e nós olhamos para nós olhamos o nosso pecado, nós vemos a nossa condenação, nós vemos a nossa morte, merecida morte, porque a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Então Moisés, meus irmãos, ele voltava, ele tinha que cobrir o seu rosto, porque a glória de Deus revelada no rosto de Moisés
simbolizava, quando eles olhavam o rosto de Moisés, eles olhavam a lei que Deus deu a Moisés. E ao olhar a lei que Deus deu a Moisés, eles viam o seu pecado, eles viam a sua condenação. Por isso que eles falavam: Moisés, por favor, tampa o rosto, com medo da glória de Deus. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 3:23, lembra? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus mostrava a sua glória. E veja que havia a presença do Espírito Santo na lei e na vida de Moisés. Aquele brilho no rosto de Moisés era a presença do Espírito Santo no Velho Testamento. Mas o que acontecia? O brilho ia se apagando, o brilho ia desvanecendo, o brilho ia diminuindo. Ou seja, a presença do Espírito Santo já no Velho Testamento, mas não uma presença permanente. A presença do Espírito Santo já na lei, a glória da lei de Deus, porque a lei de Deus revela quem Deus é. Então a lei de Deus é cheia de glória no Velho Testamento. E ao contemplar a lei, meus irmãos, ele e nós olhamos no espelho. O rosto de Moisés brilhava, porque a lei mostrava a imagem do Criador, e a lei mostrava também a nossa imagem, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O problema, meus irmãos, é que olhar no espelho da lei, é que olhar aos mandamentos de Deus, é de olhar a glória de Deus, olhar quem Deus é. Quando nós olhamos no espelho da lei de Deus, ela revela alguém feio. Mesmo que a sua mãe diga que você é o menino mais bonito do mundo. Quando você olha os 10 mandamentos, quando você olha a lei que Deus deu a Moisés e compara com a sua vida, quando você usa a lei como se fosse um espelho, nós vemos alguém feio. Nós vemos alguém que merece o ministério da morte, que merece o ministério da condenação. Esse é o que nós merecemos ao olhar no espelho da lei de Deus. Então, meus irmãos, eu quero perguntar se você tem frequentemente se olhado no espelho. Aí você pensa assim: pastor, lá em casa é cheio de espelho para todo lado. Não é isso que eu estou falando. Eu quero perguntar se você tem frequentemente olhado para a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus só domingo, se você abre essa Bíblia e ao abrir a Bíblia, você lê a Bíblia para você mesmo. Porque nós temos o hábito de ver a Bíblia, nós temos o hábito de ouvir uma pregação e a gente costuma pensar assim: nossa, fulano tinha que estar aqui hoje. Não é verdade? Nossa, essa palavra seria tão boa para aquela pessoa, ela tinha que estar aqui hoje. Não, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. E quanto mais nós olhamos no espelho da palavra de Deus, mais a gente vê o nosso pecado. Quanto mais a gente lê a Bíblia para nós mesmos, quanto mais nós olhamos para a glória de Deus nos mandamentos, isso deve nos causar medo. Por que o povo tinha medo da glória resplandecendo o rosto de Moisés? Porque eles sabiam que eles eram pecadores. Eles sabiam que há pouco tempo eles tinham acabado de adorar um bezerro de ouro. Então nós devemos olhar a Bíblia e ter medo sim do nosso pecado contra Deus, temer a Deus, ler a Bíblia contra nós mesmos, olhar no espelho todo dia. E quando a gente olha no espelho da lei de Deus, a gente vai ver alguém feio, a gente vai olhar para nós mesmos. Mas, meus irmãos, é tão interessante como o apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, ele dá uma invertida neles. A invertida que Paulo usa é que o véu agora está no rosto deles. Ele vai usar o episódio que eles conhecem do véu de Moisés descendo do monte, e Paulo fala para eles: agora é vocês que estão vendados, é vocês que estão com o véu. Paulo usa isso para mostrar que eles estão cegos, eles não conseguem ver a si mesmo olhando para a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala que a letra mata. E Paulo vai falar, meus irmãos, que para os judeus, para os judaizantes, para esse mundo, no versículo 15, ele fala o seguinte: mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles.
As pessoas, meus irmãos, elas não conseguem ler a Bíblia, compreender a Bíblia e achar Cristo na Bíblia, e achar o seu pecado na Bíblia, e achar Cristo como Salvador na Bíblia. Muita gente vê a Bíblia como um livro de boas maneiras, porque esse mundo está vendado. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4 a seguir, no versículo 4, ele fala: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse mundo, meus irmãos, está vendado, está com um pano, mas esse pano não está nos olhos, como eu coloquei aqui. O versículo 15, o apóstolo diz que o véu está sobre o coração dos homens. E no versículo 14 ele explica por que isso aconteceu. No versículo 14 ele fala: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Ou seja, os judeus que não acreditaram em Jesus, que ele era o Messias, até hoje eles leem Moisés, eles leem a Bíblia, mas há um véu no coração deles. Essa é a realidade também de todo aquele que não creu em Jesus ainda. Ele lê a Bíblia, ele pode concordar com a Bíblia, mas há um véu no coração deles, porque diz que a mente deles se endureceu. Em algumas versões está: os sentidos deles se embotaram. O que é isso? Eles se tornaram cegos, eles se tornaram insensíveis. Eles conheciam a Bíblia, os judeus, os judaizantes, eles conheciam a Bíblia, mas diz que os seus sentidos se embotaram, eles se tornaram cegos, eles se tornaram insensíveis à palavra de Deus. Então, mesmo tendo a Bíblia, a letra matava eles, porque eles não conseguiam ver o seu pecado e não conseguiam correr para o refúgio de Cristo. Eles não achavam Jesus na Bíblia. Eles leem a Bíblia com um véu no rosto. Então eles olham no espelho sem poder ver nada. Os homens olham no espelho sem poder ver nada, porque é um véu no coração de todo homem, um véu que tampa, um véu que impede de ver. Então, meus irmãos, sem o Espírito, por isso que Paulo faz esse jogo de palavras, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque sem o Espírito as pessoas não conseguem ver o seu pecado. Quando eu vou evangelizar as pessoas só conseguem ver pecado nos estrupadores, nos traficantes, nos corruptos, nos adúlteros, nos assassinos, mas as pessoas não conseguem ver o pecado delas. Elas não se conseguem se olhar no espelho, porque há um véu no coração delas. É difícil evangelizar algumas pessoas da minha família. Tem gente que fala assim: Gabriel, que pecado? Porque as pessoas pagam as suas contas em dia, muita gente é ética, muita gente é gente boa, é legal com seus vizinhos. Então há um véu no coração. A gente acha que pecado é o Fernandinho Beiramar, a gente acha que pecado é os traficantes. A gente não consegue ver o nosso pecado, a gente olha no espelho e há um véu. E também uma das características de quando a pessoa vai para a Bíblia com um véu é que ela não consegue compreender a Bíblia. Elas não conseguem ver o que está claro, porque há algo que impede o seu coração de ver. Vocês lembram quando Jesus, eu preguei isso na Páscoa, ele vai conversar com os discípulos a caminho de Emaús? Lembram? Foi na Páscoa, eu preguei Lucas 24. E diz o versículo 27 de Lucas 24: Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começa a pregar para esses dois discípulos do caminho de Emaús, desde Moisés até os profetas, apontando para ele. Toda a Bíblia aponta para Jesus, meus irmãos. Toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus está de capa a capa na Bíblia como o Salvador, como Deus Criador. Por exemplo, Moisés, quem é o verdadeiro libertador? É Jesus. Davi, quem é o verdadeiro rei? É Jesus.
Os profetas, quem é o verdadeiro profeta? Que é a palavra de Deus encarnada? É Jesus. Quem é a verdadeira arca que nos livra do dilúvio, do juízo de Deus? É Jesus. Quem é o verdadeiro Noa ou Noé que constrói a arca, que constrói a igreja? É Jesus. Quem é o verdadeiro sacrifício que os sacrifícios do Velho Testamento tipificavam? É Jesus. Quem é a verdadeira luz que tinha no templo o candelabro aceso? É Jesus. Quem é as tábuas da aliança, que é a própria palavra de Deus encarnada? É Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus. Então diz que Jesus, ele prega para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Ele começa por Moisés, profetas, falava dele, mas no versículo 16 fala o seguinte: porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Eles não reconhecem Jesus, porque tinha um véu sobre eles. Depois, mais para frente, quando Jesus, naquele mesmo episódio, aparece para os seus discípulos, em Lucas 24, 45, diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Alguém só pode crer que a Bíblia é verdadeira, alguém só pode compreender as Escrituras, alguém só pode ver Cristo nas Escrituras, se Cristo remover o véu. É isso que está falando no versículo 14. No final dele, pois só Cristo pode remover esse véu, ninguém é capaz. Quando o apóstolo Paulo vai falar do bom perfume de Cristo, no versículo 16 do capítulo 2, ele fala: quem é capaz de fazer essas coisas? Quem é capaz de alguém sentir o cheiro, o aroma do conhecimento de Cristo e gostar desse aroma? Quem é capaz de escrever no nosso coração uma carta viva? Quem é capaz de remover o véu para que a gente creia na Bíblia, entenda e veja Cristo na Bíblia? O Espírito Santo, Jesus. O versículo 16 fala: quando porém alguém se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é tirado. O véu é tirado quando alguém se converte ao Senhor. Achei engraçado. Hoje eu peguei e fui no hospital da UFO pregar no culto na capela. E daí eu esqueci, ela é muito grande, né? Falei: onde que fica a capela, né? Na entrada, a moça falou assim: segue essa linha amarela. Você não me ajudou muito, eu sou daltônico. Tem tanta aí, tem amarela, tem a verde, tem a azul. Falei: vai ser difícil para mim, vai ser difícil. Dessa semana eu vi, eu até repostei no meu stories, uma criança. Essa criança era daltônica, tinha uns 2 anos, quase da idade do Lucas assim. E os pais dizem que tem um óculos para daltônico, mas é muito caro. Se vocês quiserem presentear no meu aniversário, pode também, né? Para mim ver o que é amarelo de verdade, verde. E daí os pais tentando colocar o óculos na criança, e a criança brigando, né? Não quer o óculos não. E daí os pais forçam e colocam o óculos na criança, daí a criança, agora ela está vendo cores. É a mesma coisa o trabalho do Espírito. O homem está lutando: eu não quero ver, não tira o véu de mim, eu não creio. E o Espírito Santo quebranta o coração dele, coloca os óculos, retira o véu. Daí o pecador: uau, esse é Jesus. Agora eu creio, porque o véu foi retirado. Meus irmãos, e esse versículo 17 está falando da divindade do Espírito Santo. Está falando que o Espírito Santo tem poder. Está falando que Ele é o Senhor, o Espírito Santo é Deus. Ele tem poder para libertar. Mas esse versículo 17 ele é muito mal usado, né? Esse versículo 17, aonde está o Espírito do Senhor? Aí é liberdade. Tem gente que pensa que esse versículo é para que eu possa adorar a Deus da maneira que eu quero. Não, não é nada disso. O versículo não está falando que eu possa adorar a Deus do jeito que eu quero. O versículo está falando que o Espírito Santo me liberta para que eu possa ver. Ele me liberta para que eu possa crer. Ele tira o véu. É esse que é a real liberdade.
Porque enquanto Ele não tira o véu, eu sou escravo da minha cegueira. Meus irmãos, então é assim que o Espírito Santo trabalha. E daí vai dizer no versículo 18 agora que nós não temos mais o véu sobre os nossos olhos. Agora nós podemos olhar no espelho com o rosto desvendado. Agora, quando nós olhamos a Bíblia, nós olhamos sim o nosso pecado. Quando nós olhamos no espelho, nós olhamos alguém que veio, mas com o rosto desvendado agora, nós olhamos a beleza de Cristo. Nós olhamos agora que Ele nos justifica. Nós olhamos agora a imagem de Cristo refletida em nós. Então em Cristo nós olhamos agora alguém bonito. Porque eu estou ficando mais bonito com os anos? Não, porque Cristo, a sua beleza está imputada a mim. A sua santidade, a sua pureza, o seu sacrifício está agora a meu favor. Então quando eu olho no espelho com o rosto desvendado, eu vejo Cristo em mim. Então eu vejo agora alguém justo, alguém perdoado por Deus. Com o rosto desvendado, nós não olhamos agora só a nossa feiura, nós olhamos agora a beleza de Cristo em nós, a santidade de Cristo que nos santifica, as obras de Cristo que nos perdoa. Então agora nós olhamos no espelho com o rosto desvendado. Não tem mais um véu na nossa coração. E daí o apóstolo Paulo está falando que agora, então, no versículo 18, e agora nós vamos contemplando o nosso rosto descoberto. Nós vamos contemplando agora a glória do Senhor. Agora nós não precisamos ter mais medo daquela glória que estava resplandecente no rosto de Moisés. Quando nós olhamos no espelho agora, nós não precisamos ter medo agora do nosso pecado, porque nós vemos Cristo em nós. Porque é assim que Deus nos vê. Ele vê Cristo em nós. E nós vamos contemplando, meus irmãos, pelos meios de graça. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós viemos no culto, nós vamos agora contemplando e sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, com o passar dos anos, quem eu tenho que estar me tornando? Apenas um homem mais velho? Não, com o passar dos anos eu tenho que estar me tornando cada vez mais parecido com Cristo. Eu tenho que olhar no espelho e ver cada vez mais alguém mais parecido com Cristo, porque quando eu vou me relacionando com Ele, olhando no espelho, de glória em glória, eu vou vendo a sua imagem refletida em mim. É assim a vida cristã agora, olhando no espelho da palavra de Deus. Os meios de graça são o espelho. Nós vamos sendo conduzidos de glória em glória, ou seja, quando eu aumento o meu conhecimento cada vez mais, quando eu me relaciono mais profundamente com Deus, mais eu vou crescendo. O ministério do Espírito, ele é diferente do ministério da condenação. O ministério do Espírito, ele é permanente. Olha o versículo 11. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Por que o rosto de Moisés ia se apagando a glória de Deus no rosto dele? Porque aquele ministério era temporário, porque a presença do Espírito Santo ali era temporária. Mas agora a presença do Espírito Santo na vida do crente, ela é permanente, ela é crescente, ela é eterna. Ele vai comparar o ministério do Espírito também como o ministério da justiça. Veja o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, se o ministério significa serviço, do Antigo Testamento, da lei me condena, o ministério do Novo Testamento, de Jesus e do Espírito Santo, me justifica. E esse ministério tem muito mais glória do que o ministério da Antiga Aliança, porque a presença do Espírito em nós é permanente. O nosso rosto vai resplandecer para sempre. A presença e a glória de Deus. Essa glória que nós carecíamos, que nós perdemos, ela foi colocada e refletida de novo em nós, pelo Espírito Santo.
Então, meus irmãos, nós estamos sendo transformados. Ao olhar no espelho, nós vemos Cristo em nós. Eu vejo alguém justo no espelho. Eu vejo alguém que está sendo santificado para se parecer com Cristo. Eu estou crescendo. E a gente não nota, mas nós estamos crescendo. Essa semana foi interessante que vieram os pais da Sharon visitar a gente. E eles tinham alguns meses que eles não vinham. E daí eles olham os meninos. E eles falam: nossa, como os meninos estão crescendo. Como os meninos estão ficando mais bonitos. Mas os pais que estão com eles todo dia, nós não percebemos que eles estão crescendo tanto assim, não é verdade? Mas quem fica um tempo fala: nossa, como eles estão crescendo. É a mesma coisa em nós. A Bíblia diz que nós, ao olhar para a palavra de Deus e ver a glória de Deus em nós, no espelho da palavra, nós não estamos percebendo. Mas sim, nós estamos crescendo. Nós estamos melhorando como cristãos. Se nós não estamos melhorando tanto, é porque a gente não busca tanto. Se a gente não está sendo tão transformado assim como a palavra de Deus nos promete, é porque a gente negligencia os meios de graça, a gente negligencia o espelho, a gente negligencia a oração, a gente negligencia o culto. Então a gente vai crescer menos rápido mesmo. Mas nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós estamos melhorando como cristãos. Meus irmãos, eu preciso perguntar para você então: o véu já foi retirado de você? Aqui, irmãos, Paulo está falando para pessoas que conheciam a Bíblia. Mas ele fala que quando eles vão ler a Bíblia, o véu está sobre o coração deles. Traduzindo para nós, eram pessoas que frequentavam, nos dias de hoje, frequentavam a igreja há vários anos, mas ainda tinha um véu sobre o seu coração. Você já se converteu a Cristo? Você já é convertido? O véu já foi retirado do seu coração? Senão a letra te mata, porque a letra condena o seu pecado. E não olhe no espelho só domingo. Veja Cristo todos os dias em você. Tenha tempo com Ele. Suba no Monte Sinai, entre aspas. Moisés subiu no Monte Sinai para quê? Para ter comunhão com Deus. E daí o seu rosto resplandecia. Suba no Monte Sinai, tenha comunhão com Deus todo dia. Não se olhe no espelho só no domingo, onde você ouve a palavra, é muito pouco. Para que o seu rosto resplandeça a glória de Cristo. Essa glória de Cristo na nossa vida, nos nossos rostos, ela é permanente, ela é para sempre, é para que brilhe a glória de Deus. Veja que Paulo está continuando a mensagem que ele falou na pregação passada. Essas cartas vivas que serão lidas na sociedade, elas precisam ter a glória de Deus nelas. E a glória de Deus nós recebemos quando nos relacionamos com Ele. Então, a minha oração hoje, meus irmãos, são duas para nós. A primeira é para que o véu seja retirado do coração de todos que frequentam essa igreja. O véu já foi retirado do seu coração. Você consegue ver que Cristo é melhor do que a vida ao ler a Bíblia? Você consegue ver que não há nada melhor do que sermos servos de Deus? Ou você ainda tem dúvidas disso? Como você dedica a sua vida mostra que há um véu talvez no seu coração, que você ainda não viu a verdade do Evangelho, mesmo conhecendo a Bíblia. O véu precisa ser retirado do nosso coração. E a minha segunda oração aqui, irmãos, você que já foi retirado esse véu, se olhe no espelho todos os dias. Veja sim a feiura do seu pecado, mas veja a beleza de Cristo refletida no seu rosto. Vamos orar.